Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. Se você está com a Bíblia aberta e tem a mesma versão que a minha, versão atualizada, por favor, leia comigo, a uma só voz. Vamos juntos? As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, eu quero então começar, o tema de hoje é as marcas de um consolador. As marcas de um consolador. Mas vamos então, antes da exposição, fazer uma retrospectiva histórica para pôr esse fato no seu contexto histórico correto. Penso que é de conhecimento geral de todos nós que o livro de Neemias é talvez a obra mais importante da literatura universal sobre liderança. É um dos mais robustos tratados de liderança de toda a literatura. Os princípios de liderança que este livro contém servem para a família, para a empresa, para as escolas, para as instituições públicas e para uma nação. Neemias, fundamentalmente, é um livro que abre caminhos e acende lampejos muito fortes sobre a questão da restauração. De você pegar uma situação em crise, de ruína, sem luz no fim do túnel, sem qualquer perspectiva de saída e de solução, uma situação que todo mundo está olhando para o mesmo cenário há anos, há décadas, há mais de um século, não vendo qualquer solução, e de repente você, mesmo de longe, antevê uma saída, se põe nas mãos de Deus para a solução desse problema, diagnostica o problema, motiva pessoas para abraçarem a solução do problema, e em tempo recorde você vê a solução chegando. Esse livro é um livro que inspira, que motiva, que entusiasma. Penso eu que se os nossos governantes, se os nossos líderes nas mais diversas frentes da nação conhecessem os princípios de Neemias, eles teriam muito mais êxito na consecução de seus projetos, na realização de seus ideais. Qual é o contexto histórico deste livro? Bom, o contexto é que Neemias escreve pós-cativeiro da Babilônia. O que foi o cativeiro da Babilônia? Pensem comigo aqui, só rapidamente. Nós tivemos 120 anos de monarquia em Israel, no que nós chamamos de Reino Unido. Reino Unido. Com 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Quando Salomão morre, isso é o ano 931 a.C. O que acontece com a morte dele? Salomão tinha muita riqueza, tinha muita pompa, mas quando você tem um governo que tem muita riqueza e muita pompa no palácio, sobretudo, não tem almoço de graça, não é isso? Alguém está pagando a conta. Quem paga a conta do luxo dos governantes? Os pobres, o povo, os governados. Sempre que há uma transição de governo, é hora própria de quê? De reivindicações de mudanças, não é isso?
Aqui nós fazemos isso em época de eleição. O cara está mandando, você quer mudar o governo, se você não está satisfeito com o que está aqui, para mudar. Aí você não está satisfeito com esse, muda de novo, e muda de novo. É o momento da reivindicação, a nossa reivindicação é o voto. Bom, na época lá não tinha voto. Então, o povo foi ao herdeiro do trono, o filho de Salomão, o Roboão. Diz, olha, alivia os impostos, cara, está demais. Não aguentamos não, estão trabalhando na meia com o governo, desse jeito ainda não. E ele, jovem, inexperiente, foi buscar conselho. Buscou conselho com os anciãos. Os anciãos disseram, escuta o povo, atende o povo. É verdade, o povo está oprimido demais. O povo está trabalhando na meia. Desse jeito ninguém vai para frente não. Se você não aliviar os impostos, o cara não consegue trabalhar. Se não consegue trabalhar, não consegue produzir. Se não consegue produzir, o seu governo vai estar encrencado. Mas ele não gostou desse conselho, foi buscar conselho com os jovens da época. Os jovens disseram, não, de jeito nenhum, cara. Bota a mão nesse povo. Pesa mais a mão nesse povo. Fala para esse povo que o seu dedo mínimo é mais grosso que o braço do seu pai. Esse povo tem que gemer. Pois bem, ele insensatamente rejeita o conselho dos anciãos, acolhe o conselho dos jovens. Sabe o que acontece? Das 12 tribos, 10 se rebelam e seguem a liderança de um líder cismático chamado Jeroboão I e formam o que nós chamamos de Reino do Norte, com as 10 tribos. Só ficaram Benjamim e Judá aqui no Reino do Sul, fiel à dinastia davídica. Esse Reino do Norte, chamou também de ou Efraim ou Israel, e mais tarde teve uma capital, Samaria. Esse reino durou 209 anos, de 931 a 722. Os 19 reis vieram em diversas dinastias, 8 dinastias diferentes. O que é uma dinastia? É um governo de uma família, tá? O reino do sul, chamado de Judá, que ficou fiel à dinastia davídica, nunca mudou a dinastia, por uma questão simples e lógica. Dessa linhagem viria o Messias. Então o Messias viria da tribo de quê mesmo? Tribo de Judá. Então não podia mudar a dinastia. Pois bem, até que em 722, esse reino do norte, indo de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, todos os reis, os 19 reis, foram maus, foram ímpios, foram perversos, foram idólatras. Aí a ira de Deus se acendeu sobre eles, e eles não se arrependeram. Deus mandou profetas, como Amós, como Oséias, como Miqueias, eles não ouviram. Aí o que aconteceu? A Assíria, que era um grande império da época, cerca Samaria, toma o reino do norte, e ele não mais existe politicamente. Isso em 722. Quem governava Judá nessa época era o rei Ezequias. Pois bem, o reino do sul, Judá, ainda tinha uma espécie de altos e baixos. Às vezes um rei piedoso governava, Deus abençoava, o povo ia bem, aí era substituído por um rei mau, e o reino entrava em decadência, em declínio, e Deus mandava profetas, alertava aqui, alertava ali, e o povo foi indo assim, nessa gangorra, para baixo, para cima, para baixo, para cima, até que a ira de Deus se acendeu também sobre eles, porque o povo não se arrependeu, porque lá estava o templo. Sabe o que aconteceu? Mesmo em pecado e desobediência, o povo pensou assim: se nós tivermos o templo no nosso meio, nós estamos garantidos, aqui está a presença de Deus. Então eles começaram a desenvolver uma religiosidade mística, sincrética até, e fizeram do templo uma espécie de talismã, de amuleto, de uma confiança falsa no templo. Aí o que acontece? A Babilônia prevalece sobre o Império Assírio, passa a ser a senhora e dona do mundo, e em 606, Nabucodonosor cerca Jerusalém pela primeira vez. Não toma a cidade, mas leva os nobres para lá. Naquela leva foi levado Daniel e seus amigos. Depois ele volta em 596 para um segundo cerco, também não consegue tomar a cidade. Porém, no ano 586, Nabucodonosor entra na cidade, depois de um cerco longo. Ele invade a cidade, ele destrói o templo de Salomão, ele leva
o restante do povo para o cativeiro, deixando uma cidade arruinada, cheia de escombros, de pedras reviradas, e leva esse povo para o cativeiro. O profeta Jeremias, que profetizou antes e durante o período do cativeiro, profetizou que o cativeiro duraria quantos anos? Quantos anos? 70 anos. Então, se eles foram levados em 586, quando terminaria esse cativeiro? 516. Muito bem. 516. A cidade ficou destruída, Jerusalém. Os que foram levados para lá, é só ler o Salmo 137, no começo, sabe o que eles fizeram? Eles se assentavam às margens dos rios da Babilônia, penduravam as suas harpas nos salgueiros e só choravam, lembrando Sião. Quando eles pensavam em olhar para frente, eles gritavam: feliz é aquele, ó Babilônia, que esmagar a cabeça de seus filhos numa pedra. Em outras palavras, eles queriam vingança, eles queriam holocausto, e eles queriam mais, eles queriam que os filhos daqueles que fizessem isso com eles fossem massacrados. Mas com o tempo, sabe o que aconteceu? Eles se acostumaram com a Babilônia, eles começaram a se aculturar à Babilônia, eles começaram a gostar da Babilônia, eles começaram a pensar como os babilônios, e eles acabaram, a maioria deles, ficando por lá. Aí você sabe de uma coisa, nesse meio desses 70 anos, o que aconteceu com a Babilônia? A Babilônia caiu. Como é que caiu? Lembra do Nabucodonosor? Que era o grande rei, era um super monarca, era um poderoso monarca, muito cheio de soberba, e Deus fez o cara comer capim, para ele se arrepender. E ele só se arrependeu depois que foi humilhado, andou de 4 no meio do pasto, as unhas viraram casco, seu corpo virou couro, com pelo, recebendo o orvalho do céu, e ali ele se quebranta e Deus o perdoa. Mas o sucessor dele, o Belsazar, não emendou seus caminhos, e você conhece essa história que está lá escrita no capítulo 5 de Daniel. Esse rei Belsazar dá uma festa, com seus convidados especiais, e de repente a festa, com suas bebidas, com suas danças, com as suas diversões, ele quer apimentar um pouco mais essa festa, e lembra dos vasos do templo de Jerusalém, que tinham sido saqueados, e ele diz: traz lá os vasos, vamos beber nesses vasos, zombando de Deus e da fé dos judeus. E é nesse momento que aparece uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. E essa escrita era misteriosa, e ele não conseguiu decifrar, os magos da Babilônia não conseguiram decifrar. Aí Daniel é levado àquela sala e decifra isso: pesado foste na balança, contado foi o teu reino, serás entregue nas mãos dos inimigos, e tu mesmo morrerás esta noite. E naquela noite, enquanto o povo estava bebendo nessa festa, o rei e os seus convidados nobres, um comandante de um outro império que estava se fortalecendo, o Império Medo-Persa, Dario, estava desviando o curso do rio Tigre, e estava fazendo crateras nos muros inexpugnáveis da Babilônia, e entrando com o seu exército lá dentro da cidade, para tomar a cidade. Naquela noite, Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa. É claro que o Império Medo-Persa tinha uma outra filosofia. O Império Medo-Persa não tinha tanta ideia de pegar um povo dominado e levar para o seu território, mas tinha a ideia de dominar o povo no seu próprio território. Então, fazia parte da política do Império Medo-Persa devolver os povos conquistados para suas terras. Isso tudo combinava com o projeto de Deus, que o cativeiro tinha que durar quantos anos? 70 anos. Pois bem, então, se o cerco de Jerusalém foi em 3 turnos, 606, 596, 586, o retorno da Babilônia também foi em 3 turnos. Foi também em 3 turnos. Quem foi o primeiro a sair para levar a gente para lá? Zorobabel. Que ano foi? 516. Qual foi a missão de Zorobabel? Reconstruir o templo. Reconstruir o templo. Quando ele chega para reconstruir o templo, ele teve um problema. Qual foi o problema? Os samaritanos. Quem eram os samaritanos?
eram os membros do reino do norte que, misturados com outros povos que vieram habitar aquela região, tornaram-se um povo miscigenado. Mas não só miscigenado do ponto de vista de raça, mas também sincrético do ponto de vista de religião. Eles quiseram se juntar a esses judeus para reconstruir Jerusalém, mas com o propósito de impedir que a religião judaica voltasse dentro da sua integridade. Até porque o cativeiro babilônico teve um grande efeito espiritual no povo judeu. Sabe qual é? Quem pode me falar qual foi o grande efeito espiritual no povo judeu que aconteceu no cativeiro babilônico? Acabou a idolatria. Você não vê mais o povo adorando os deuses. Segundo, acontece lá na Babilônia um fato que marcou a religiosidade dos judeus, na época de Jesus inclusive, a instituição das sinagogas. Já que eles não tinham tempo, eles reuniam em grupos menores para estudar a lei. Então, os judeus que retornaram, nós não aceitamos a parceria de vocês. Não é por questão racial, é por questão de fé. Nós não podemos misturar a nossa fé. Aí eles resistiram, os judeus. E aí eles escreveram para o rei Artaxerxes, dizendo: olha, rei Artaxerxes, esses judeus que voltaram não têm boas intenções não, eles voltaram para conspirar contra o reino, eles estão armando contra você. Aí o que acontece? O rei Artaxerxes baixa um decreto e impede que a obra da reconstrução fosse feita. O que acontece? Os judeus que voltaram, cada um foi cuidar dos seus negócios, das suas casas, dos seus filhos para lá, cuidando das suas casas, deixando a casa de Deus desamparada. É nesse momento que Deus levanta Ageu, é nesse momento que Deus levanta Zacarias, para encorajar o povo à reconstrução. Pois bem, aí vem uma segunda leva mais tarde. Quem lidera a segunda leva? Quem? Esdras. Quem era Esdras? Esdras era um escriba, Esdras era um mestre, Esdras era um sacerdote, Esdras era alguém que tinha se especializado na lei de Deus, para ler a lei de Deus, para conhecer a lei de Deus, para ensinar a lei de Deus, conforme 7 e 10 do seu livro. Então, os sacerdotes que tinham vindo, estavam cuidando de lavouras, não queriam mais cuidar da casa de Deus, estavam em ruínas. E a última leva que vem com a liderança de Neemias. Agora preste atenção nisso. Neemias só volta no ano 444. Já tem praticamente 120 anos que a cidade tinha sido tomada. Agora pense comigo aqui na nossa realidade, uma cidade debaixo de escombros, 120 anos. O povo que ficou está pobre. O povo que ficou está desanimado. O povo que ficou tem embargo político para a reconstrução da obra. O povo que ficou está cercado de inimigos que não querem que a obra seja feita. Então tem muitos componentes desanimadores para reconstruir Jerusalém. É nesse contexto que Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, na cidadela de Suzã, que era o palácio de inverno desse rei, recebe a visita de alguns judeus e do seu irmão Anani. E ele faz a seguinte pergunta a eles, olha aí comigo. Olha a pergunta do verso 2. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, porque é claro que nem todos literalmente foram levados para a Babilônia, ficou muita gente para trás, certo? Tanto os que ficaram para trás, como os que tinham vindo, já estavam cada um cuidando dos seus negócios, conforme diz Ageu. Então ele perguntou sobre isso. Qual foi a resposta de Anani? Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então é aqui que eu quero parar um pouquinho para começar a minha exposição do texto. Então agora vamos iniciar a exposição do texto, dos 4 primeiros versículos. Primeiro, um homem que está a serviço de Deus e dos homens. Um consolador é um homem que está a serviço de Deus e dos homens. Vamos primeiro pensar Neemias. Quem pode me falar o significado do nome Neemias? Neemias significa aquele que consola. Neemias significa aquele que recebeu de Deus a missão de ser um consolador. Qual a ocupação de Neemias? Olha o versículo 11 lá.
era copeiro do rei. O que significa copeiro do rei? Seria apenas um garçom hoje? Não. Qual era a função dele? O copeiro do rei era o homem que experimentava a comida e o vinho do rei antes do rei se alimentar ou beber. Por que isso? Porque naquela época havia muita conspiração nos palácios. Para você ter uma ideia, é só ler a história dos reis de Israel, sobretudo o reino do norte, que um camarada ia lá, matava o rei. E em vez dele ir para a cadeia, ele assumiu o trono. Então a conspiração nos palácios era muito grande. E uma das maneiras que se temia demais a morte dos reis era por envenenamento. Botava uma estraquinina lá é isso mesmo? Estraquinina mesmo? Sei lá como é que é o negócio? Deve ser isso mesmo, né? Um arsênico lá. E o cara bebia, daqui a pouquinho empacotava. Então, se ele tinha um copeiro, antes, tinha que fazer isso na presença dele. Se o cara não caía morto, então posso beber, então posso comer. Não era apenas um garçom, era alguém da mais alta confiança, porque o copeiro do rei era alguém que tinha livre acesso ao rei. Ele tinha influência sobre o rei e no reino, era um cargo de confiança. Como é que você dá o ministro mais próximo do presidente hoje? Casa Civil, não é? É um cara assim mais ou menos, é um ministro da Casa Civil. Era o cara que tinha pleno acesso nas comunicações mais próximas ao rei. Então, vamos pensar comigo agora. Esse homem tinha essa ocupação, ele tinha essa influência. E o que é liderança, irmãos? Liderança é influência. Tem gente que exerce cargo de liderança e não é líder. Tem gente que não exerce cargo de liderança e tem liderança. Por quê? Porque liderança é sobretudo influência. E Neemias tinha influência. Mas esse homem tinha mais, ele tinha empatia. O versículo 4 diz que quando ele recebe essas informações, ele se assenta, ele chora, ele lamenta por alguns dias, ele jejua e ele ora. A grande pergunta é: até que ponto os dramas do povo mexem conosco? Pensando em Brasília um pouco, até que ponto aqueles que governam a nossa nação sentem na pele os dramas do povo brasileiro, sobretudo os mais pobres, ao saber de gente que ainda vive abaixo da linha de pobreza, na miséria? Será que alguns perdem o sono por isso? Será que deixa de se comprar lotes de lagosta e vinhos caros por causa disso? Será que deixam de desviar dinheiros de propinas gordas para os seus próprios interesses e contas bancárias por causa disso? Veja que quando Neemias soube da miséria que o povo dele estava, ele parou, ele sentou, ele lamentou, ele chorou, ele jejuou, ele orou. Ele tem o quê? Sensibilidade, compaixão. Isso é um líder. Isso é um líder. Segundo lugar, Neemias, um homem que se importa com as pessoas e não apenas com o seu sucesso. Pense comigo isso. Esse camarada é copeiro do rei, é tudo que um cara queria na vida. Primeiro, se tem comida boa, ele tinha acesso a essa comida. Se tinha vinho da melhor qualidade, ele tomava o primeiro gole. Se tinha luxo e conforto no palácio, ele era o primeiro a desfrutar desse luxo. Era uma profissão top, que ninguém queria dizer: não, eu abri mão disso aqui jamais, aqui você é doido, eu perdi uma bocada dessa. Esse camarada, apesar de estar no apogeu da sua carreira, ele está pensando: como eu posso socorrer o meu povo? E a primeira coisa que esse cara faz, que eu achei incrível,
e quem tem coragem de fazer perguntas. Há um comentário do livro de Neemias, do irmão André, o André das Missões Portas Abertas. Se você pegar esse comentário, leia, por favor. E o irmão André disse uma coisa interessantíssima. Cuidado, muito cuidado em fazer perguntas. Porque fazer perguntas pode responsabilizar você. Nós, na cultura brasileira, temos o hábito de empacotar e botar na fileira do bom dia, boa tarde, boa noite, uma outra pergunta. Aliás, uma outra pergunta, não uma pergunta. Qual é a pergunta que nós colocamos logo em seguida? Bom dia. Tudo bem? Mas esse tudo bem é pro forma. Porque se a pessoa falar, não está bem não, bom, mas também não quero escutar não, eu perguntei só para perguntar, você se vira aí. Eu não tenho tempo, não tenho disposição, não tenho interesse, eu não tenho recurso para ajudar, eu não estou nada afim de saber dos seus dramas não, fica com eles para lá. Então, se você não quer se envolver, não faça perguntas. Porque fazer perguntas pode envolver você. Alguém pergunta assim, fulano, como é que você descobriu a sua vocação? Leia a história dos homens, das mulheres que influenciaram o mundo, e você vai descobrir uma coisa. Alguém pode descobrir a sua vocação por um chamado místico de Deus. É aquele negócio que você sente, e é tão forte, e você não pode negar isso. É aquilo que Paulo sentiu. Eu não fui desobediente à visão celestial. Pronto, ele recebeu um chamado, e pronto, e ele não pode deixar de fazer o que Deus mandou fazer. Agora você vai encontrar outras pessoas que receberam o seguinte chamado: eles viram uma necessidade, fizeram perguntas, foram informados de uma necessidade, e o conhecimento daquela necessidade foi a grande alavanca da sua vocação. Eu tive agora em Angola, recentemente. Você vê a miséria, e você diz, meu Deus, eu não posso ir embora e esquecer, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu estou fazendo alguma coisa, quero fazer mais coisa. Você vê uma pessoa necessitada à sua porta, você precisa fazer alguma coisa. O conhecimento de uma necessidade torna você responsável. Como é que diz lá o livro Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, parafraseando o Pequeno Príncipe, você se torna responsável pelas perguntas que você faz, pelas respostas que você recebe, porque se você recebe a informação de que tem uma necessidade, Deus está levantando você para atender aquela necessidade. Foi o que ele sentiu. Então vamos lá, ele fez perguntas. Mas a segunda coisa que esse homem fez, esse homem diagnostica os problemas do seu povo. Vamos ler de novo o versículo 3? Vamos ler todos nós o versículo 3, por favor? Vamos lá? Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O que isso significa? Primeiro, vamos lá. Muros quebrados, trazendo para a realidade hoje, nossa, o que significa? Significa o quê? Falta de segurança. Naquela época, irmãos, a segurança de uma cidade estava no fato dela ter muralhas. E essas muralhas tinham torres. E em cima dessas torres tinham sentinelas. E quando porventura viesse algum ataque, esse sentinela tocava a trombeta, avisava o povo, todo mundo se armava, se preparava para enfrentar aquele ataque. Se não tinha muralhas, o que significa? A cidade estava o quê? Vulnerável. A cidade estava sem defesa. Agora eu pergunto a vocês, insegurança pública hoje é um problema para brasileiro? Faça uma enquete, você vai ver que talvez um dos maiores problemas do brasileiro hoje é medo de sair de casa. Porque ele sai de casa, é bala perdida, é assalto, é sequestro, é arrombamento, é batedor de carteira.
E aí você bota cadeado, aí você bota cerca elétrica, aí você bota alarme, aí você bota cachorro bravo, e você se sente inseguro ainda. Neemias está diagnosticando que o primeiro problema de Jerusalém é que era uma cidade vulnerável, o povo não tinha segurança pública. Segundo lugar, o que significa portas queimadas a fogo? Duas coisas. Para que serve uma porta? Para quê? Para entrar e para sair. Ok, se não tem porta, então não tem critério de entrada e não tem critério de saída. Mas tem mais outra coisa importante. Os juízes, naquela época, julgavam o povo em que lugar? Numa corte bonita? Num prédio de mármore? Não. Os juízes julgavam as causas do povo nas portas da cidade. Em não havendo portas, o que não havia lá? Sistema judiciário para proteger o povo. Não havia um sistema jurídico, legal, capaz de dar ao povo segurança nas demandas que tinham. Você foi roubado? Vou recorrer a quem? Alguém sequestrou? Vou recorrer a quem? Fui prejudicado? Recorrer a quem? Então, quando o poder judiciário não funciona, o povo fica o quê? Exposto à injustiça. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês acham que esse é um problema ainda hoje? Vocês acham que nós temos um problema hoje no poder judiciário? Vocês têm plena confiança na nossa Suprema Corte? Vocês acham que mesmo aqueles que deveriam ser os guardiões da lei, hoje às vezes cedem por pressões ou seduções do poder para fazerem manobras nos bastidores? Então vejam vocês que Neemias está diagnosticando o problema dele lá, no ano 444 a.C. Nós estamos falando de 2.500 anos, e estamos lidando com os mesmos problemas hoje aqui. Terceiro problema que ele diagnostica, o que está escrito aí no versículo 3? Ele diz assim, os que estão lá, estão em grande o quê? Miséria. O que é grande miséria, gente? Grande o quê? Pobreza. Pobreza. Grande pobreza. Em outras palavras, eles retornaram para Jerusalém, mas não viram os sonhos cumpridos, o templo não está levantado, a cidade está cheia de escombros, os que ficaram lá estavam em grande miséria e em pobreza, estão cercados de inimigos, não tem dinheiro, não tem ânimo, não tem recurso, não tem liderança, tem muito inimigo, tem muitos embargos, tem muitos entraves no caminho. Então, agora volta de novo ao Brasil. Vocês acham que nós temos esse drama hoje? De pobreza? Irmãos, nós vivemos, louvado seja o Senhor, pelo privilégio que temos, mas vivemos outra realidade, sabia? Outra realidade. E às vezes a gente pensa que o fato de a gente viver num certo conforto, que está todo mundo assim, tá não, tá não, tá não. Há muitas pessoas suando a camisa para apertar o jogo para comer. Tem muita gente no Brasil que o sonho dele é pelo menos se alimentar. Então pare de murmurar um pouquinho, para de reclamar um pouquinho, porque tem muita gente que gostaria muito de estar no seu lugar. Quarto diagnóstico que ele faz das informações que recebe: o povo que está lá está em grande miséria, mas o quê? E desprezo. Alguém pode me fazer um paralelo entre pobreza e desprezo? Entre uma coisa e outra, o que é pior? O que é desprezo, gente?
Hã? É você estar vivendo uma situação dramática e ninguém não está nem aí. Se vira. Eu não me importo. Agora preste atenção que ele fez uma pergunta e ele recebeu uma resposta. E ao receber essa resposta, sabe o que ele sentiu? Deus está me chamando. Deus está me chamando. Você não quer receber chamado de Deus? Ligue o ar-condicionado da sua casa, ligue o Netflix, faça uma bacia de pipoca, pega um guaraná gelado e passe gostosamente uma tarde, uma noite. Você não vai receber chamado nenhum. Sai de casa, dá uma volta na rua, dá uma pulada na favela, vá para os grotões do Brasil. Ao fazer uma viagem, de vez em quando não viaja só para Dubai ou Nova York, não, vá para Angola, para Moçambique. E de repente Deus vai começar a mexer com o seu coração e vai chamar você para um grande desafio. Mas mais do que isso, irmãos, Neemias é um homem que se levanta como resposta de Deus aos problemas do seu povo. Você pode ler o 4 comigo? Vamos lá? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oh, meus irmãos, talvez nós estejamos aqui necessitados de pedir a Deus uma coisa: o dom das lágrimas. Qual foi a última vez que você e eu choramos ao tomar conhecimento de que alguém a 1.500 quilômetros de você está passando a necessidade? O que está fazendo Neemias chorar não é alguém que está morando do lado dele, não. Preste atenção, Neemias muito provavelmente não conhecia Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro. Neemias só conhecia Jerusalém de ouvir falar. E este homem começa a chorar pelo seu povo. Os problemas do seu povo levaram às lágrimas, a um profundo lamento. E essa é uma coisa importante, irmãos. Se um problema não mexer com as suas emoções, com o seu coração, não mexer com as suas entranhas, você não se mexe, você não se move. Não se move. Não se move. Nós estamos blindados demais. Nós estamos áridos demais. Nós estamos com os olhos enxutos demais. Mas temos mais 10 minutos, então vamos lá. Um homem consolador é um homem que busca os recursos do céu e da terra para resolver os problemas do povo. Primeiramente, ele busca os recursos de Deus. De que maneira? De duas maneiras. Primeiro, com jejum e com oração. Você já parou para perguntar por que ele buscou a Deus em jejum? Irmão, jejuar não é uma prática fácil, é? Tem gente que gosta de jejuar, tem hábito de jejuar, e jejua assim, na palavra bem brasileira, com os pés nas costas. Tem outros que têm problemas de saúde, não podem jejuar. Mas, quando você jejua, você está tomando uma decisão. Por exemplo, você toma café, almoça e janta quase que automaticamente, não faz isso? Tem hora que você nem sente que você está com fome, está na hora de almoçar, você almoça. Ou você trabalha de escala, tem horário, 1 hora para almoço, deu meio-dia, ou você sai para almoçar, ou então você perde a hora do almoço, acabou. Então você vai almoçar meio-dia, porque meio-dia é a hora de almoçar e acabou. Você nem está com fome, mas almoça. Quando você jejua, seu estômago toca a campainha: estou com fome. E aí você é alertado que você está com fome. E aí sabe que todas as imagens das comidas mais saborosas passam
ao vivo e em cores diante de você. Quando você comeu assim, há 2 anos, vem a sua imagem, puxa vida, aquela picanha, aquele pudim de leite condensado, seu estômago começa a mexer com você. E aí você diz para o seu estômago assim: olha, tem coisa mais importante. Eu estou me abstendo do alimento que é bom para buscar o que é melhor ainda. E aí você começa a se mortificar. Aí você começa a se quebrantar. E aí você que passou o dia inteiro sem pensar em Deus, você começa a pensar em Deus. E aí você começa a orar. E aí você começa a dizer: Deus, eu preciso do Senhor mesmo. E daqui a pouquinho Deus está mexendo com o seu coração. E daqui a pouquinho Deus está sendo o seu deleite, o seu prazer. Daqui a pouquinho Deus está dizendo assim: meu filho, então agora eu vou usar você. Agora você está pronto. Porque se você não orar e não jejuar, ainda que você se disponha a fazer, você não vai fazer. Você não está preparado para fazer. Você não está quebrantado para fazer. Você não está revestido de poder para fazer. E é por isso que esse homem ora e jejua. Primeiro, buscando os recursos do céu. Mas eu concluo dizendo o seguinte: que Neemias era um camarada prático. Ele ora e age. Porque se você ora e não age, você está vivendo uma espiritualidade de fuga. Se você age e não ora, você está sendo arrogante, autossuficiente. E aí olha comigo o versículo 11. Ele chega diante do rei. Mas antes de ir ao rei, ele está na presença do Rei dos Reis. E ele diz assim: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ele tinha uma causa a apresentar, e ele ora e pede oração por ele. E ele vai levar ao rei Artaxerxes o pleito dele, para enviá-lo e para dar a ele todos os recursos suficientes para ele restaurar os muros de Jerusalém. E ele se coloca nas mãos de Deus para isso. Ele pede a Deus estratégia para isso. Ele sabe que a bênção de Deus vem sobre ele, mas ele sabe que as portas práticas para a reconstrução de Jerusalém precisa passar pelo rei Artaxerxes. Então, eu gostaria de concluir a nossa aula hoje, trazendo para nós 3 aplicações práticas. Primeiro, os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens e mulheres comprometidos com Deus se levantam para agir. Você crê nisso? Problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens e mulheres comprometidos com Deus se levantam para agir. Preste atenção que o cenário da cidade de Jerusalém em ruínas tem 120 anos, está lá, pedras sobre pedras, escombro sobre escombro, urtiga crescendo. Ninguém acredita que aquilo possa ser restaurado. É preciso ter visão, é preciso ter paixão, é preciso ter compromisso, é preciso ter ação. E aquilo que ninguém acreditava que ia ser resolvido, um homem diz: vai ser resolvido. Ele vê a solução, ele enxerga a solução, ele se põe nas mãos de Deus para ser a solução. Então essa é a primeira aplicação prática. O que é que hoje você vê na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, no seu país, que precisa de solução? E você diz: meu Deus, eis-me aqui, eu quero ser parte dessa solução. Segunda aplicação prática: os homens e as mulheres mais eficazes são aqueles de coração quebrantado pela oração e pelo jejum.
Preste atenção nisso, os homens mais práticos, que foram mais efetivos e eficazes nos grandes e intrincados problemas políticos, econômicos, sociais, morais de uma nação, espirituais de uma nação, foram homens de coração quebrantado por meio de oração e jejum. Quem dá sabedoria é Deus, quem dá a direção é Deus, quem dá o poder é Deus, quem abre as portas é Deus. Então não tem dessa não, eu sou o cara. Agora tem um grupinho que ora por mim, tadinho, os coitadinhos que não sabem fazer nada, eles vão lá orar. Eu sei fazer, eu vou fazer, enquanto aqueles que não sabem nada vão orar. Não, nada disso. Nada disso. É você que está na linha de frente, que vai ser o primeiro a dar exemplo. Bota o joelho no chão, se quebranta, se humilha, chora, ora, jejua, pede a Deus, levanta mais gente para orar. É você crer numa coisa, quem faz é Deus, Ele usa a gente, mas quem faz é Ele. Terceiro e último princípio prático. Deus pode levantar você. Se você tiver coragem de fazer perguntas. Se você tiver coragem de sair da sua zona de conforto, Deus pode usar a sua vida. O que eu acho maravilhoso é que Neemias vai. Neemias recebe toda a ajuda que pediu ao rei Artaxerxes. E diz a Bíblia, quando ele chega em Jerusalém, ele não falou nada para ninguém. Ele sozinho começou a vistoriar a cidade, andar pela cidade, fazer um diagnóstico do problema. Depois que ele fez um diagnóstico do problema, então estrategicamente ele chamou a liderança. Vão trabalhar, vão fazer, dá para fazer, vão fazer. E quando a liderança está unida e coesa e motivada e olhando na mesma direção, então todo o povo se junta para fazer. E aquilo que tinha 120 anos, que estava debaixo de escombros, Neemias realiza com grande perícia. Com quanto tempo? 52 dias. Deus pode ainda fazer coisas extraordinárias, se você se colocar nas mãos de Deus e se você sair da sua zona de conforto. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu queria agora encorajar vocês, que neste curso de Neemias, que será dado aqui nas escolas bíblicas dominicais de 5h40, vocês lessem de novo o livro de Neemias. Esse livro é empolgante, vai aquecer o seu coração. E quem sabe, irmãos, Deus há de, pela sua graça, nos dar a bênção de nos levantarmos, dizer: Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E quem sabe a gente possa ver milagres extraordinários acontecendo aqui na igreja e em outros lugares, como resultado do estudo deste precioso livro. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.